Boa noite, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Mundo Sem Paralelo e desta vez a ideia é que nós conversemos um pouco aí, em torno de 5 a 7, 8 minutos, sobre a internet das coisas, né? E tentar fazer um link aí com esse tão lindo tema que todos ainda decorrem, pelo menos aí de 10 anos, 15 anos atrás, de sustentabilidade, que hoje se resume em 3 letras, né, de uma sigla chamada de ESG. Peço a vocês que dêem uma curtida aí, né? Compartilhem com os amigos, sigam o nosso canal, o Mundo Sem Paralelo, porque a ideia é exatamente trazer esses assuntos interessantes para vocês, assuntos esses que podem render um bom debate aí com a contribuição de vocês, tranquilo? Pois bem, processo de IoT, que é a Internet of Things, né, a internet das coisas, ela advém de um conceito bem tranquilo e bem aí conhecido pela maioria da galera aí que está estudando, principalmente para os vestibulares de tema de redação, que é a indústria 4.0, né? E uma indústria que vem lá do processo manual e aí passa por todo um arcabouço aí trabalhado na questão do modelo científico, onde traz aí o vapor, depois a energia elétrica e as telecomunicações, principalmente com o advento da internet. E aí esse 4.0 ele traz exatamente, né, essa conexão que faz com a internet e a internet das coisas. E por que das coisas? Porque são coisas conectadas, coisas interligadas através da internet. O seu micro-ondas, comandados através, por exemplo, da sua Alexa, né, e sua televisão Smart agora, né, a sua Smart TV, tudo isso controlado por comando de voz, e enfim, imagine isso, essa dimensão de coisas conectadas à internet, principalmente aí na indústria, na área produtiva, né? E quando a gente fala de ESG, a gente fala exatamente dos benefícios que essa internet das coisas pode trazer, juntamente com essa indústria 4.0, em que muitos trazem somente os malefícios, né, como um processo de poluição, enfim, desemprego, e quando na realidade a gente tem que observar os benefícios que isso pode trazer. E benefícios esses voltado principalmente para os sistemas automatizados, e esses sistemas automatizados na coleta de dados e gerando informações digamos, de um cunho não só preciso, né, porque ela não passa por um processo de subjetividade, ou seja, controlado por pessoas, são dispositivos conectando e ao mesmo tempo trazendo, fazendo uma coleta bem interessante desses dados, né, e muitas vezes aí até agora com a questão da IA trabalhando esses dados e trazendo um modelo preditivo, ou seja, um modelo já se imaginando algum tipo de solução futura para não deixar que o processo de manutenção seja tão carregado naqueles modelos de 100%, né, onde, por exemplo, uma turbina de um avião ela não pode entrar num processo de manutenção convencional. Por quê? Porque a ideia é que não espere que essa máquina quebre, mas um modelo preditivo para ver qual é, por exemplo, o melhor horário, né, o melhor dia para se parar essa turbina, esse avião, para fazer com que os custos sejam digamos assim, de menor impacto possível em relação ao processo de rentabilidade. E isso tem a ver com um processo também de emprego, né, que é um processo que a gente traz para o lado da sustentabilidade, quando principalmente se trabalha com o lado da economia social, da inovação social de uma forma geral, aqui, enfim, a gente pode destrinchar isso em um vídeo posterior, mas a ideia é que a gente traga a internet das coisas, volto a dizer, para um modelo de ESG, né, que é um modelo que traz a sustentabilidade, algo que a gente faz agora para pensar nas gerações futuras. E o ESG, com uma questão do ambiental, né, o ASG, o ASG, como muitos trazem, que é a questão do ambiental, do social e do processo de governança, ela tem um dos principais itens que é a transparência, né? E quando a gente fala de internet das coisas, essa coleta de dados e esse tratamento de dados baseado em um algoritmo responsável, obviamente, né? Não é qualquer um algoritmo, não é qualquer um programa, um sistema, uma linguagem de programação que é desenvolvida, e sim algo pensado dentro de um processo de não discriminação, de não repúdio, uma série de outros fatores que, volto a dizer, a gente pode discutir, mas dentro de uma questão relevante
né? Quando se o respeito ao ser humano, o respeito à questão cultural, à questão social, né? E o modelo governamental que vem exatamente dos cuidados que se tem em termos de decisões e estratégias empresariais, ou melhor, estratégias e decisões empresariais, visando um modelo, digamos, mais justo, mais equitativo na questão da valorização das pessoas que ali estão envolvidas, né? A internet das coisas, ela proporciona tudo isso. Ela digamos que agiliza um processo de produção, né? Agiliza a questão dessa coleta de dados, fazendo com que a gente tenha informações, dados mais preditivos, com informações mais assertivas, para que a gente tome decisões mais assertivas, né? E fazendo com que, obviamente, o impacto ambiental seja muito menor do que os modelos até então tradicionais, mecanizados que aí estão trabalhando, né? As pessoas até então, elas deixam de perceber, elas deixam de executar um modelo manual, um modelo bruto, como a gente vem desenvolvendo ao longo dos tempos, né? Que é normalmente uma transição envolvendo aí o uso da tecnologia e o uso da tecnologia da informação e comunicação, principalmente. Ela requer digamos que uma capacitação, um desenvolvimento cognitivo mais aguçado, melhor, transformando até então esses postos manuais, esses postos automatizados mecânicos, né, feitos por seres humanos, em algo muito mais valorizado, ou seja, proporcionando que o ser humano ele se capacite, ele na realidade treine, né, ele estude, ele se prepare para desafios muito maiores, que são desafios esses voltados principalmente para análise e uma construção conjuntural, assim, se assim a gente pode dizer, com o uso desses dados que são coletados em cima de vários dispositivos e conectados em uma velocidade, né, muito grande, que a gente conhece, que são os processos de banda larga que a gente tem adotados ou seja, proporcionados pela internet na realidade, formando verdadeiros bancos de dados que nós conhecemos como os famosos Big Data. Por aí vocês já tiram quais são as possibilidades, né, que nós temos com o uso desse Big Data, o uso da inteligência artificial e com esses dispositivos, fazendo todo um trabalho que até então era mecânico e que trazia digamos, um cansaço muito grande, físico e até muitas vezes intelectual para o ser humano, quando o ser humano possui um processo que eu considero altamente valoral, que é a capacidade, né, de discernir diferente das máquinas que não têm, que é o sentir, por exemplo, né? As máquinas não terão isso tão cedo. Ele pode até simular, baseado em algoritmos, mas chegar na questão do processo de sentimento, processo de interpretação, processo cognitivo que o ser humano tem, essas máquinas não vão alcançar tão cedo, né? E vide aí a história que a gente já conhece do processo de informatização, que vem aí de 1985 aproximadamente, e a entrada da internet em 1997 também aproximadamente na Bahia, de lá para cá, né? O que a gente viu é que a informatização, ela proporcionou novas áreas, né? Novas capacitações foram exigidas, faculdades criaram cursos, pós-graduação, não só de graduação, de pós-graduação e curso técnico principalmente, e hoje com a explosão da IA, né, e a implantação desses processos automatizados, baseados em internet das coisas, o mercado até então necessita digamos, desse olhar diferenciado para a gente, trazendo uma consequência, no meu ponto de vista, bem interessante, que é uma área deficitária, não só no Brasil, na Bahia, mas no mundo todo, que é a área de segurança cibernética, obviamente, claro, exatamente pela coleta, tratamento e disponibilidade de informações que são geradas através dessas IoTs, dessas internets das coisas e proporcionadas aí pela conexão à internet. Então, nesse primeiro vídeo, tratando sobre essa sequência, né, da internet das coisas, o processo sustentável, o processo de ESG, aí fizemos um breve relato aí sobre essas possibilidades, né? Eu deixo aqui o meu muito obrigado a vocês e peço, né, que dá um like aí, acompanha a gente, divulga esse canal, né, faz com que as pessoas aí venham beber dessa água e nos proporcione também novas pesquisas para que a gente possa estudar e elucidar algumas coisas aí interessantes para vocês. Tranquilo? Um
Uma excelente noite para quem está na noite, um excelente dia para quem está no dia e excelente tarde para quem está na tarde, quem sabe na madrugada aí. Um forte abraço fraternal, gratidão, até a próxima.